Você que é síndico deve ficar atento às novas normas da ABNT na hora de fazer a manutenção dos prédios. Saiba onde termina a responsabilidade da construtora e começa a do síndico. Eu vou mostrar para você agora o meu bate-papo com o presidente do Sinduscom. Seu Júlio, essa nova lei, o que vai mudar para o síndico e o que vai mudar para as construtoras? Eu entendo que para as consultoras, tanto para o síndico, eu acho que é marcar a temporalidade das garantias, né, onde termina a responsabilidade das consultoras e onde começa realmente a do síndico da manutenção do prédio durante a vida útil do imóvel. As leis anteriores de garantia realmente já está bastante claro, né? Você tem aquela garantia visual, que são feitos na vistoria de entrega das áreas comuns do prédio, né? Você tem aquelas garantias internas, que são as instalações, e você tem aquelas garantias maiores estruturais, que são de 5 anos. Então isso aí por lei está bastante claro. Mas eu acho que ela vem solidificar isso. Mas acima de tudo eu acho que a importância, depois de passado esses anos, da vida útil do prédio com relação a reformas depois de 5 anos, 8 anos, para evitar acontecimentos como do Rio de Janeiro. Que tipo de acontecimento? É você permitir, por exemplo, uma reforma interna de um apartamento sem o devido acompanhamento. Primeiro para um engenheiro registrado no CREA, né? Você tem um proprietário, que ele é um médico, um advogado, um profissional liberal e vai fazer uma reforma. Então, necessariamente precisa de um acompanhamento de um engenheiro junto ao CREA. E, ao mesmo tempo, como isso pode comprometer a solidez do prédio no todo, cabe também ao síndico de estar fiscalizando que reforma pode ser feita, por exemplo, não mexendo num pilar, não mexendo numa viga, cuidando com as redes de descida de água potável, que pode interferir no apartamento de baixo. Então é basicamente isso, onde termina a responsabilidade da construtora e passa para o síndico, é isso? Como é que a gente explica isso? Sem dúvida nenhuma, é isso que você colocou. Vamos falar nessa parte de temporalidade, de responsabilidade da consultora, onde termina a responsabilidade da consultora e começa do síndico, e depois, quando vencido isso, na vida útil do imóvel, para que esse imóvel se mantenha sólido, com uma aparência boa, né, e que as reformas não interfiram na solidez do empreendimento. O que é um condomínio legal para você? Condomínio legal para mim é aquele que, primeiro, ele parte de uma área que realmente é legal. Uma área que tenha dono, tem propriedade, não uma área pública qualquer, né? Além disso, temos que ver também a questão de localização, a distância entre rios, entre córregos, entre nascentes, né? A questão de respeito à acessibilidade, né? Aos cadeirantes, aos companheiros que têm alguma dificuldade de locomoção, de acesso. Para mim, condomínio tem que ter um bom síndico, um bom convívio entre até os mesmos moradores, né? E uma boa área de lazer, tudo. Primeiramente, está legalizado. Isso em todas as suas instâncias, com o síndico, como é que se diz? Não ter problema, vamos dizer, a questão de que quem mora com apartamentos assim de documentação está correto, com a construtora, com o GDF aqui, então a legalização em todos os sentidos. E que ofereça alguma coisa dentro da área, aí tem que ver a história do condomínio onde foi construído, se pode oferecer alguma coisa aos moradores de lazer ou não. Muitos não podem, mas que pelo menos a legalização esteja correta. Como é bom morar em um lugar com jardins bonitos, áreas verdes bem cuidadas, não é não? Saiba que por trás de tudo isso está o trabalho do paisagista. Quer saber como é feito um projeto de paisagismo para condomínios? Acompanhe a reportagem. Estou aqui com o Fábio Camargo, que ele é paisagista e especialista em paisagismo de condomínios verticais e horizontais. Bom dia, Fábio. É isso mesmo, você tem uma grande experiência aí, trabalha muito nesse paisagismo de condomínios aqui em Brasília, né? Sim, nós temos muitos projetos nessa área de condomínios verticais e condomínios horizontais. Tanto aqui no Lago Sul, Parkway, que são os paisagismos horizontais, né, condomínios horizontais, como também nos verticais, em alguns prédios no Sudoeste e no Guará, Asa Sul, temos uma série de outros projetos. Qual que é o primeiro passo para se implementar um paisagismo em um condomínio? Tem uma diferença, né, do projeto de um condomínio vertical para um condomínio horizontal? Que diferença é essa? Bom, existem pequenas diferenças nesse tipo de condomínio, vertical e horizontal.
O primeiro passo é o projeto. O projeto tem que ser muito bem estudado, você tem que verificar todos os anseios e expectativas do cliente para com o projeto, tudo que o cliente quer. E em condomínios isso é mais difícil, tá? Por quê? Porque você tem uma quantidade, um leque de pessoas diferentes muito grande. Então, o ideal você é pensar em um cliente como sendo o cliente ideal. E nesse conceito você tentar abranger tudo aquilo que envolve o projeto. Todos os anseios e expectativas que os moradores desse condomínio esperam do projeto paisagístico. Tá certo. Um projeto paisagístico tem algumas peculiaridades, né? É verdade que a gente pode projetar como as plantas vão estar desenvolvidas daqui a alguns anos? No projeto paisagístico, ele deve ser projetado, a representação gráfica dele, o desenho dele deve ser feito na escala em que as plantas vão ficar como adultas, entendeu? Então, o distanciamento, o espaçamento dessas plantas deve ser projetado e programado em função do porte adulto dessas plantas. Não existe outra forma de se projetar. Quais os tipos de plantas, né, mais usadas, né? O que você costuma usar mais no paisagismo? Tem alguma referência assim, ao clima de Brasília que é mais seco? Como é que é isso? Olha, não existe assim um leque de plantas que você possa dizer, eu só uso essas plantas. Cada projeto é um projeto, né? O paisagismo, nós vemos o paisagismo como uma obra de arte. Nós trabalhamos com formas, cores e texturas das plantas. E as plantas apresentam todas essas características. Então, as plantas são escolhidas em função da região, adaptadas àquela região, a cada região que o projeto for desenvolvido, certo? E aí você tentar trabalhar. Muitas vezes você não vai conseguir, né? Você tem que fazer adaptações na hora de implementar o projeto, porque nós não conseguimos todas as espécies que são projetadas. Existem projetos, por exemplo, de outros paisagistas que muitas vezes de fora de Brasília, que o nosso escritório é procurado para implementar. Nós também acabamos implementando o projeto para esses outros paisagistas. E às vezes as espécies ali não são adaptadas ou nós não encontramos essas espécies no porte solicitado. Então nós trabalhamos em conjunto com esses escritórios e conversamos e tentamos fazer as adequações. Então cada projeto tem que ter um cuidado especial, um leque especial de plantas, não existe nada pré-determinado. A escolha do mobiliário, né, também faz parte do projeto, compondo as plantas, como é que funciona? Não, o mobiliário vai depender muito do tipo de projeto. Em condomínios, por exemplo, os bancos das praças que compõem condomínios, o playground que compõe condomínios, pergolados, caramanchões, né? Esse mobiliário muitas vezes é escolhido pelo paisagista ou em parceria com os decoradores, os designers que estão ajudando na concepção desses espaços, né? Então é isso, cada situação, para cada ambiente nós vamos fazer a escolha certa desse mobiliário. A característica de um jardim, ele muda de acordo com a idade das pessoas que o frequentam? Muda. O projeto, quando você faz um projeto, você projeta o paisagismo em um determinado condomínio, que é o nosso assunto, você vai levar em consideração a faixa etária. Então você tem crianças de 0 a 5 anos que têm um perfil e você tem que atender as mães, o parquinho tem que estar adequado, as babás que ali vão frequentar. Você tem a faixa etária dos adolescentes, você tem a faixa etária das pessoas de mais idosas, né? A terceira idade, que às vezes prefere ter próximo alguns canteiros ou alguns recantos que elas possam mexer com as plantas. Às vezes uma pérgola, um caramanchão que ela possa sentar fazendo um passeio. Então, a faixa etária, ou que seja, quem vai viver, quem vai utilizar esse paisagismo, esse jardim, é muito importante, tem que ser levado em consideração. E a pergunta, né, que o pessoal de casa com certeza quer saber, é caro, né, para fazer um projeto paisagístico?
Não é caro fazer um projeto paisagístico. As pessoas têm muito medo da palavra, assim como tem medo da palavra do nome do decorador, do arquiteto. Mas o paisagismo não é caro. Eu vejo o paisagismo como um investimento que a pessoa que o proprietário está fazendo no seu imóvel, né? Hoje os condomínios têm investido muito nessa área, porque significa qualidade de vida para os moradores daquele condomínio. E não é caro. Depende de um bom projeto. O projeto tem que ser discutido, tem que ser trabalhado, tem que ser trabalhado com quem vai morar, com os donos do empreendimento, para poder atender todos esses anseios e expectativas dos moradores para o ambiente. Este aqui é um exemplo, né, de um projeto que o Fábio fez para um condomínio vertical, né, Fábio? Isso, aqui você pode observar aquilo que nós estávamos conversando anteriormente. Nós buscamos no projeto atender os anseios e expectativas dos moradores, dos clientes desse projeto e das faixas etárias, tá? Então você tem aqui a parte da Praça das Babás, das crianças, você tem aqui as quadras de peteca, você tem mini-golf, você tem a fogueira, o fireplace no espaço, você tem a parte de piscina, uma pérgola em que envolve as cadeiras de sol para piscina, né? Pequenos espaços, aqui outro espaço para fogueira, um outro espaço de pérgola, um caramanchão com trepadeiras em cima. Você tem um espaço zen que fica para massagem. Tudo isso envolve as quadras poliesportivas, tênis e futebol de grama, né? Então, as churrasqueiras. Então, num condomínio vertical, tudo isso tem que ser levado em consideração. As pessoas, quando vão morar num condomínio grande, vertical, elas querem o máximo de lazer e o melhor em termos de qualidade de vida. Então, aqui você buscou agradar a todos, né? Aqui tem... Exatamente. Aqui foi feito um trabalho conjunto junto com os arquitetos dos prédios e nós aqui do escritório de paisagismo para tentarmos atender ao máximo e agradar ao máximo a clientela. O programa Condomínio Legal e CIA fica por aqui, mas não se esqueça de entrar no nosso site e rever as nossas matérias. É www.condominiolegalicia.com.br. E se você quer receber a nossa equipe de reportagem aí no seu condomínio, é só entrar em contato e fazer a sua sugestão de pauta. A gente se encontra no próximo domingo. Tchau!